Bom, pessoal, agora a gente vai para o último assunto, né, desse módulo, né, sobre inferência estatística, onde a gente vai falar sobre a questão do intervalo de confiança, tá? Que está relacionado com aquele exemplo, né, que eu tinha mostrado para vocês no primeiro vídeo, né, onde a gente estabelece um intervalo onde a gente quer um certo grau de confiabilidade, né? Lembra que a gente falou sobre uma estimativa de biomassa, né? Então a biomassa ficava entre determinados valores com 95% de grau de confiabilidade. E a mesma coisa aquele outro exemplo, onde a gente falou sobre, a gente quer fazer uma pesquisa, né, no estado da Bahia, para saber essa questão do lixo, né, qual que é a proporção de pessoas que separam o lixo, né, entre reciclável e não reciclável. E a gente fez uma estimativa dentro de um intervalo de confiança, né, que ficava entre tanto e tanta porcentagem, né, das pessoas que faziam ou não a reciclagem, né, a separação do lixo. Tá? Então a gente vou mostrar para vocês agora como que a gente chega nesses cálculos desse intervalo de confiança, para vocês entenderem como que a gente pode aplicar isso. Então, tem essa definição, né, que o intervalo de confiança ele vai incorporar à estimativa pontual do parâmetro informações a respeito de sua variabilidade. Aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Então você tem uma estimativa pontual, que é a média, né, e você vai ter também então esse intervalo que vai estar relacionado com a variabilidade dos dados que você tem, né? Então aquela questão, né, quanto mais variável for a nossa população de origem, então maior vai ser o grau de incerteza, né? Então o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter um intervalo de confiança mais amplo, significando que você tem uma precisão menor, né? E aí quando você quer aumentar a sua precisão, o que você faz? Você aumenta o seu N amostral, né, a quantidade de amostras que você tem que coletar, e aí ele vai diminuir esse intervalo de confiança para você ter uma precisão maior. Bom, mas a primeira coisa, né, que a gente tem que entender, eu já tinha falado para vocês sobre a questão da normal padrão, né? O que é a normal padrão? É uma distribuição normal, né, que tem uma característica que a média dela, ou seja, o valor central vai ser 0 e o desvio padrão vai ser 1. Tá? E como que a gente chega nessa normal padrão? Na verdade, qualquer variável que você tenha, né, qualquer conjunto de variáveis que você tenha, e você pega esses valores, né, e subtrai da média desses valores e divide pelo desvio padrão, você vai ter uma padronização, né? Ou seja, você vai ter então esses novos números, né? Tendo uma média 0 e o desvio padrão de 1. Tá? Eu vou voltar lá no R para mostrar isso para vocês. Tá? Eu vou usar aqueles mesmos dados, né, que a gente estava utilizando quando a gente estava trabalhando lá com as simulações das populações. Tá? Então aqui, vou limpar aqui só para ficar mais claro. Então, essas primeiras partes aqui do script são exatamente aquelas partes que a gente tinha feito anteriormente, onde eu tenho a minha população, que eu gerei aleatoriamente, né, com 1000 indivíduos. Aqui eu tenho a variável que eu gerei, que é a média ponto amostra. Opa, aqui faltou mais uma. E aqui é o for, né, onde eu gero então uma iteração, onde ele vai pegar então 5 elementos da minha população, né, sortear 5 elementos, tirar a média e gravar nessa variável chamada média ponto amostra. Tá? Então agora se a gente colocar aqui, ó, média ponto amostra, a gente vai observar aquelas 100 médias, né, obtidas a partir então dessas amostragens. Ok? Bom, o que eu vou fazer então? Vou usar aquela fórmula que estava lá em cima, né? Vou pegar o z, vou criar uma variável z, né, que eu estou chamando aqui. Vou pegar a minha média ponto amostra, subtrair da minha média ponto amostra, tá? E dividir pelo desvio padrão SD da média ponto amostra. Tá? E dou um Ctrl R aqui. Opa! Faltou aqui o...
faltou a barra aqui, da divisão. Opa, não é essa barra, é essa barra. Tá? Então, ele calculou aqui pra gente, então, os valores de Z. Né? Simplesmente eu peguei cada valor, né, da média ponto amostra que tem aqui, tirei da média total de todas essas médias amostrais e subtraí pelo desvio padrão. É exatamente o que a gente tem aqui, ó, nessa fórmula aqui. Tá? Cada valor menos a média dividido pelo desvio padrão, eu tenho o dado padronizado ali. Tá? E agora, se a gente observar, vamos calcular então aqui a média de Z. Tá? Min de Z. Ele vai dar quanto? Ó? Ele deu um valor aqui, menos 3,8 vezes 10 é menos 15. Na verdade, isso aqui é praticamente zero. Né? Então, é como se eu tivesse... Ele deu um valor negativo, mas muito próximo de zero. Então, ok? Que é como se a gente tivesse vezes 10 a menos 15. Como se a gente pegasse esse valor aqui, menos 3,8, e dividisse isso por um número que tem 10 casas, 15 casas, 15 zeros, né, na verdade, nessa divisão. Tá? Então, ou seja, é um número muito pequeno. E também a gente vai calcular então o desvio padrão de Z, né, Ctrl R, que vai dar 1. Tá, ok? Então, mostrando que esse dado então, que a gente inicialmente era composto por essas medidas, quando a gente subtrai da média e divide pelo desvio padrão, ele vai dar ele vai gerar esses dados padronizados, né, que a gente chama aqui de... Ele vai ter uma distribuição Z. Tá? Então, se a gente colocar o histograma aqui agora, de Z, o que vai acontecer? Ó? Ele vai dar uma curva normal, tá? Onde o valor esperado vai ser 0 e o desvio padrão vai ser 1. Tá, ok? Então, é isso que a gente verifica aqui. Isso aqui, então, seria uma curva normal padrão. Tá? Bom, então, pegando aquelas informações, né, que a gente tinha visto no vídeo anterior, aqui eu tenho a minha média amostral, né, que é esse valor de x aqui. Tá? Lembra que o valor esperado para a minha média amostral era o próprio valor, o parâmetro da minha população, que é o valor μ, né, que é a média da minha população. Tá? E também, né, o desvio padrão da minha média amostral era o quê? Era o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n. Tá? Lembra daquela relação que existia entre a minha média amostral e os parâmetros da minha população. É isso que a gente está vendo aqui. Tá? Então, simplesmente, a gente tem essa padronização aqui em relação à minha média amostral. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente vai ter os valores de Z, né, que vai ter uma distribuição normal padrão, cuja a média vai ser 0 e o desvio padrão vai ser 1. Tá, ok? Esse vai ser o nosso valor de Z, então. Então, esse valor de Z, ele vai estar variando aqui. Né? Vão ser os valores que eu vou encontrar aqui no eixo X, dessa normal padrão. Tá, ok? E aí a gente pode estabelecer aqui probabilidades, né, em relação a esses valores de Z. Por exemplo, eu quero saber a probabilidade desse valor de Z estar entre esse valor aqui, um valor qualquer, e esse outro valor aqui. Tá? Seria isso daqui. Então, a probabilidade do Z está entre esse valor e esse valor. Lembrando que essa probabilidade está relacionada com essa área que está debaixo dessa curva aqui, né, que é essa área toda em azul que a gente está observando aqui. Tá? Então, essa probabilidade vai ser esse valor que eu estou chamando de gama aqui. Tá, ok? A probabilidade do Z está entre esse valor aqui e esse valor aqui. Tá? Então, vamos guardar essa relação aqui, ok? Então, ó, novamente, aqui exatamente aquilo que a gente tinha visto, né? Que Z vai estar entre esse valor de Z gama sobre 2, menos Z gama sobre 2, e Z gama
z gama sobre 2, tá? Eu posso então substituir o valor de z por esse valor aqui, que é o que a gente tinha verificado aqui, né? Que esse valor aqui é a padronização, então ele vai assumir uma distribuição z, que é a normal padrão, tá? Então simplesmente eu substituo isso daqui aqui, tá? Bom, e quando a gente faz uma estimativa, né, o que a gente está querendo estimar? Né? A gente está querendo estimar o parâmetro da população. Nesse caso aqui, dessa equação, qual que é o parâmetro da população que a gente quer estimar? Seria esse μ, né? Que é o μ, que é o parâmetro da população que normalmente eu não conheço e eu estou querendo fazer uma estimativa em relação a ele, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou isolar o μ em relação aos outros parâmetros, tá? As outras variáveis que eu tenho aqui. Então eu isolei μ e aí é o mesmo processo de equação, né? Eu passo o que está embaixo aqui, eu passo multiplicando, o que está somando, né? Eu passo subtraindo para cá, o que é negativo fica positivo e eu tenho aqui então o isolamento aqui dessa variável, desse parâmetro μ, tá? Então quando a gente faz esse isolamento, a gente vai ter aqui, ó, a média de x, né? Menos esse valor de z, que é aquele valor, né, que a gente tem no eixo x, né, de uma normal padrão, vezes o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n. E para esse lado, a mesma coisa, só que com o valor positivo. Tá? A gente poderia escrever isso de uma outra maneira, onde então eu tenho que o intervalo de confiança, né, para a gente estimar o valor de μ, vai depender desse valor aqui, né, de gama, que vai ser igual a média de x, mais ou menos esse z gama, vezes o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n. Tá? Ou seja, essa aqui é a fórmula do intervalo de confiança. Tá? E como que a gente vai determinar esse valor aqui, esse valor de z aqui? A gente vai determinar com base nesse valor de gama. Tá? Então, voltando aqui, esse valor de gama, o que é? É essa área aqui. Né? Está relacionado com o grau de confiabilidade. Tá? Se, por exemplo, a gente quer um grau de confiabilidade de 95%, significa o quê? Significa que a gente quer uma área aqui dentro que contém 95% da probabilidade de z estar dentro desse intervalo. Tá? Então, só relembrando, quando esse gama é 95%, significa o quê? Significa que para cá eu vou ter 2,5% e para cá eu vou ter 2,5%. E aqui no centro da minha distribuição eu vou ter 95%, tá? De probabilidade de z estar ali dentro. Tá? Então, por isso que se eu quero um grau de confiabilidade de 95%, o z gama, na verdade, vai ser 1,96, mais e menos 1,96, tá? Então, para o lado esquerdo, ele vai ser menos 1,96 e para o lado direito, mais 1,96. Por que esses valores? Porque esses valores são exatamente os valores que separam 2,5% para cá e o restante para cá. E 2,5% para cá e o restante para cá. Tá ok? Então, é claro, se eu quero um grau de confiabilidade menor, de 80%, então a gente vai calcular o valor então desse z gama para conter então 90%, né, das probabilidades centralmente aqui. Então vai ter um outro valor onde eu vou separar então agora 5% para cá e 95% para cá. E 5% para cá e o restante para cá. Tá? Então, esse valor aqui de z gama vai depender do grau de confiabilidade que eu quero. Se é 95%, se é 90%, eu poderia querer 99%, tá? Então aí vai depender desse grau de confiabilidade, mas normalmente a gente utiliza 95%, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, que eu vou mostrar para vocês, que é o tamanho de jacaré adultos, né? Então
esses jacarés adultos de uma espécie apresentam distribuição normal com média μ desconhecida. Então, isso que a gente está querendo estimar. Tá? E variância de 0,01. Então, vamos supor que a gente tenha isso da literatura. Então, isso foi dado no nosso problema, então a gente não precisa estimar a variância, porque ele já foi fornecido para a gente. Tá? Então, foi sorteada uma amostra de 10 animais, tá? Que forneceu média de 1,69 metros. Ok? Então, o nosso N amostral é de 10 animais. Eu fui lá, peguei 10 animais, né? E calculei a média, essa média deu 1,69. Faça uma estimativa do parâmetro μ desconhecido, considere uma probabilidade de 95%, né, esse gama, para que o intervalo estimado contenha o parâmetro μ. Tá? Esse problema aqui foi tirado desse livro, né, do Magalhães e Lima, de 2005. Tá? Então vamos lá, aqui a gente tem a fórmula, né, a equação para o intervalo de confiança. Então a gente quer 95% de grau de confiabilidade, né, conforme foi indicado aqui, né, que está sendo indicado aqui, tá? E eu vou utilizar então essa equação aqui para fazer essa estimativa. O meu N é igual a 10, a média que eu obtive, né, da minha coleta é 1,69, a minha variância é 0,01, né, que foi dado no exercício. E nesse caso, como eu quero um grau de confiabilidade de 95%, esse meu valor de Z aqui, ele vai ser igual a 1,96, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Que é esse valor aqui, ó, que está aqui em cima, onde ele está separando, então, 95% da probabilidade centralmente numa distribuição Z, uma distribuição normal padrão, tá? Então agora, se eu tenho todas essas informações, basta eu substituir aqui na minha fórmula. Né? Então, a média aqui vai ficar 1,69, mais ou menos 1,96, que é o valor de Z, então, né, que faz com que 95% da probabilidade fique centralmente na normal padrão, vezes a raiz quadrada de 0,01, né, que é... Por que eu estou fazendo tudo dentro da raiz quadrada aqui? Porque, na verdade, aqui eu tenho o desvio padrão, né? E aqui eu tenho a variância. Então, na realidade, eu preciso tirar a raiz quadrada dessa variância para ter o desvio padrão. Por isso que eu tenho aqui essa raiz envolvendo toda essa divisão aqui, tá? Então, 0,01 dividido por 10, né? Resolvendo essa equação, eu vou ter que o intervalo de confiança ele varia entre 1,63 e 1,75, tá? Ou seja, essa é a minha estimativa para o comprimento desses jacarés, né? Entre 1,63 e 1,75, com 95% de grau de confiabilidade, tá certo? É aquela questão, né? Então significa que se eu pegar todos os jacarés que existem nessa população e medir todos eles e tirar uma média, a média vai cair aqui dentro, entre 1,63 e 1,75? Não. Né? Então, existe uma probabilidade, na verdade, de 95% de chance, se eu fizer isso várias vezes, né? Se eu fizer essa amostragem várias vezes, e 95% das vezes, esse intervalo vai conter a média da população. No entanto, 5% das vezes, em média, não vai conter. Tá? Então, esse é o grau de incerteza que a gente tem. Tudo bem? Então, vamos só para entender melhor essa interpretação do intervalo de confiança, né? A gente tem aqui, né? Se obtivermos várias amostras de mesmo tamanho e calcularmos para cada uma o intervalo de confiança, a chance total desses intervalos conterem o valor do parâmetro de interesse, por exemplo, μ, será igual ao valor de gama, que nesse exemplo é 95%. Tá? Ou seja, é mais ou menos assim, né? Imagina que esse aqui é o parâmetro μ, né, que eu quero estimar, que é o comprimento dos jacarés de toda a minha população. Tá? Então, nesse exemplo, eu simplesmente fiz uma amostragem. Tá? Então, eu obtive um determinado intervalo de confiança aqui. Tá certo? No entanto, se eu repetir esse mesmo experimento várias vezes, o que vai acontecer? Cada vez que eu tirar uma amostra,
esse intervalo de confiança ele vai mudar a posição. A largura dele, ou seja, o comprimento dele aqui, ele vai ser o mesmo, né? Se eu mantiver o mesmo número de amostras, né? Então, o intervalo, o comprimento, né, desse intervalo de confiança, ele não vai mudar, ele simplesmente vai mudar a posição, tá? E o que significa 95% de grau de confiabilidade? Significa que 95% das vezes que eu fizer isso, repetidas vezes, 95% das vezes ele vai conter esse valor verdadeiro. No entanto, em alguns casos, como a gente está observando aqui, ó, por exemplo, nesse verde aqui, ele pode não conter esse intervalo, esse valor, esse parâmetro da minha população. Tá? Então, nesse caso, ele estaria errando essa estimativa. Tá? E, nesse caso, o grau de confiabilidade é 95% das vezes, então a gente tem 5% das vezes que isso pode acontecer. Tá? Então, esse é o grau de incerteza que a gente tem. Tá? Então, isso, como exemplo, né? Quando você tem, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, né? E aí você tem a predileção por determinados candidatos, né? Em relação à sua amostra. Né? E aí, às vezes, o resultado que você tem, de fato, na eleição é muito diferente do que você tem na sua prévia, por exemplo. Né? Então, normalmente, quando isso acontece, eles justificam justamente em relação a isso, né? Ou seja, que provavelmente aquela amostra que foi tirada, ela caiu dentro dessa margem de erro dos 5%, ou seja, ela de fato não continha, né, o parâmetro verdadeiro da população. Tá? Então, esse é o grau de... essa é a forma correta da gente interpretar esse intervalo de confiança. Tá? Bom, aqui então a gente tem mais um exercício, né, para vocês fazerem, que está relacionado com também, né, para a gente determinar o N amostral. Né? Então, por exemplo, né, o comprimento de serpentes de uma determinada espécie apresenta variância de 900 centímetros quadrados. Tá? Qual o tamanho de uma amostra, né, qual que é o N amostral, para que a amplitude do intervalo de confiança, nesse caso o intervalo de confiança é de 90%, né, de grau de confiabilidade, não ultrapasse 20 centímetros. Tá? E aqui eu tenho, então, é a mesma forma que a gente está utilizando, no entanto, a gente tem informações diferentes em relação a essa amostragem. Tá? Então, ao invés de ter já o N, a gente vai fazer o inverso. A gente quer determinar o N para que o nosso intervalo de confiança não ultrapasse 20 centímetros. Ou seja, para que esse comprimento, né, de intervalo de confiança não ultrapasse 20 centímetros. Tá? Então, é uma questão de utilizar a mesma forma para obter informações diferentes. Ok? Bom, pessoal, então era isso, né, que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui o que a gente está vendo, por exemplo, né, quando a gente a gente vai para o campo, coleta as informações, e como nesse exemplo que a gente teve, né, dos jacarés, a gente já tinha um valor de variância, né, que foi dado pelo problema, que a gente poderia conseguir, por exemplo, através da literatura. No entanto, nem sempre a gente tem essa informação. Tá? E aí, quando a gente não tem essa informação, o que a gente pode fazer então? A gente pode estimar, né, a partir da nossa amostragem. Tá? Então, ao invés de ter o valor aqui do parâmetro da população, né, sendo dada, a gente vai estimar utilizando exatamente a mesma forma, porém com o valor aqui estimado do desvio padrão. Tá? Só que aí nesses casos, né, quando a gente não tem esse valor da variância, o que a gente faz então? Ao invés de usar a estatística Z, né, como a gente usou, que é a normal padrão, a gente vai usar a estatística T de student. Tá? Então, essa é a diferença. Né? Então, quando a gente utiliza uma estimativa do desvio padrão, né, no nosso intervalo de confiança, ao invés de utilizar a estatística Z, a gente vai usar a estatística T de students. Tá ok? E
só lembrando que, na verdade, quando você tem um N muito alto, né, quando esse N aqui é bastante alto, o que acontece? A estatística T de students, ela tende a se aproximar também de uma normal, padrão. Tá? Então, na verdade, quando você tem um N, principalmente acima de 30, por exemplo, essa estimativa, tanto faz você usar a estatística T quanto a estatística Z, porque os valores vão dar muito próximos. Tá ok? Então, essa é mais uma dica então para quando a gente não tem, e muitas vezes a gente não tem, né, o valor da variância ou do desvio padrão da população. Tá? Então, nesse caso, a gente estima tanto o valor médio, né, que é esse daqui, que é o x, né, com essa barra em cima, quanto também o desvio padrão. Tá? E aí a mesma coisa para proporção, né, quando a gente está trabalhando então com aqueles dados de sim e não, né, como a gente viu, por exemplo, a pessoa recicla ou não o seu lixo. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com dados binomiais, então a gente vai usar do mesmo jeito, né? Só que a gente tem formas diferentes de calcular a variância, que nesse caso aqui, então, a variância seria a proporção, né, por exemplo, de pessoas que fazem a reciclagem vezes a proporção de pessoas que não fazem a reciclagem, tá? Dividido por N, que essa é a variância, então. Então, uma forma até mais fácil de calcular a variância, né? E aí o processo para utilizar a forma do intervalo de confiança vai ser exatamente a mesma, tá? E vocês têm um exemplo lá daquele, na primeira aula, né, que é o caso lá do estado da Bahia que eu mostrei para vocês. Bom, e aqui a gente tem um outro exercício para vocês fazerem, né, que é uma estimativa de biomassa em áreas de pastagem com manejo ecológico. Tá? E, então, qual que é a ideia? Né? A gente estimar qual que é a biomassa média, né, que existe em áreas de pastagem que tem um manejo ecológico de pastagem. Tá? Então, esses são dados reais, né, que foram coletados nessa fazenda Cravorana, que fica em Piracaia, né, aqui próximo de Nazaré Paulista, e a gente quer um grau de confiabilidade de 95%. Tá? Para vocês fazerem essa estimativa, vocês vão utilizar os dados que estão dentro dessa pasta aqui, desse arquivo chamado biomassa underline pasto, que é um arquivo de Excel. Então a ideia é vocês pegarem as informações que estão ali e fazerem então essa estimativa de biomassa utilizando essas informações. Bom, pessoal, acho que era praticamente isso, né? E agora a gente vai entrar então nos outros exercícios, né? Para dar continuidade, né, à nossa leitura, para a gente assistir os vídeos, né? Continuar assistindo os vídeos do Volpato. Então, para o próximo módulo, eu vou pedir para vocês lerem, né, esse artigo que é da Giselda Durigan, né, e outros colaboradores. E esse, para facilitar a vida de vocês, ele vai estar em português, né? Então são os valores esperados para atributos de florestas ripárias em restauração em diferentes idades. Tá? E aquele é o mesmo processo, né? Vou pedir para vocês lerem e responderem a essas questões. Né? Quais os objetivos do estudo, quais os critérios para a seleção dos indicadores usados, quais os principais resultados alcançados e qual a importância desses resultados para a ecologia da restauração. Então, como eu falei, vai ser um pouquinho mais fácil por ele estar em português, tá?